E aí, como que essa ciência ela pode te ajudar, né? Ela pode te ajudar promovendo mais saúde para você, né? Como eu falei, ela pode te ajudar te vinculando então a pessoas, oportunidades, situações que você quer. Se você traz uma coisa com uma linguagem que tem força, a pessoa ela para prestar atenção. E por quê? Porque aquilo naturalmente chama a atenção dela, não é um favor que ela tá te fazendo, né? Então, se eu tenho uma linguagem que ela é positiva, tá? E aí a neurolinguística ela vai tanto interpretar o seu universo interno quanto te ensinar a utilizar então uma linguagem que seja positiva para aquilo que você quer, né? Se eu consigo fazer esse uso, é inevitável que alguém preste atenção em você, entende? Não é um favor que a pessoa está fazendo de te prestar atenção, porque você monopolizou a atenção da pessoa, ela quer direcionar essa atenção para você, tá bom? E, enfim, coisas nesse sentido. Uma pessoa que tem utilizado bastante o campo da neurolinguística é o Tony Robbins. Alguém aqui conhece? Já ouviu falar do Tony Robbins? Não foi ele que inventou, tá bom? Mas o Tony Robbins, ele é um grande coach aí. Não sei há quantos anos que ele tá no mercado, faz muito tempo. Acho que tem uns 10 anos, pelo menos, que eu ouço falar do cara. E o cara realmente é muito bom e promove transformações profundas na pessoa, conseguindo ouvir a forma como a pessoa fala, né? E interferindo na forma como ela vai se expressar. Então, para quem não conhece, tem um documentário dele na Netflix que se chama Não Sou Seu Guru. E aí eu vou pedir para vocês assistirem esse documentário talvez 2 vezes, tá? Uma vez para você só se entregar para a experiência mesmo e ver como que é o processo de transformação que ele traz para as pessoas, e a segunda vez para você prestar atenção em como ele escuta as pessoas e como ele comunica, porque assim, tudo que ele consegue sacar da pessoa não vem de uma competência mística do cara, porque o cara fica parecendo místico mesmo, né? É engraçado até o documentário, né? Eu não sou o seu guru, não é ser guru mesmo, é sobre técnica. Entende? Que o cara tem. Porque daí a gente começa a escutar, então, essa forma. E daí ele escuta como a pessoa conta a história, né? Ele escuta a linguagem verbal e a linguagem não verbal da pessoa. É muito interessante. A linguagem não verbal tá falando da postura, tá falando do tom de voz. Dá pra você entender se a pessoa foi pro lugar de vítima, se a pessoa foi pro lugar de vilão, se a pessoa tá num papel de super-herói, né, se posicionando ali. Dá para você entender qual necessidade, das 6 principais necessidades que o ser humano tem, que a pessoa está tentando realizar através daquele comportamento, através daquele padrão, através daquela situação que ela está sustentando, né? E aí o cara, ele ficou muito bom, ele treinou muito, né? Tanto a expressão dele, quanto a escuta dele e a percepção, né, não verbal da pessoa, para ele conseguir sacar isso. Então a pessoa fala com o cara, gente, é uma coisa assim, impressionante. Conta uma história em 2 minutos pro cara. E ele ouve 2 minutos de história da pessoa, ele saca tudo que tá acontecendo, exatamente porque ele consegue fazer essas conexões, né? E ele conta a vida da pessoa de coisa que aconteceu há 20 anos atrás por conta de como a pessoa comunicou, por conta da neurolinguagem da pessoa. E daí ele consegue entender quais são as sinapses cerebrais que estão acontecendo ali, que estão produzindo efeitos comportamentais, efeitos sociais, efeitos na saúde da pessoa, tá bom? E aí, isso se estende para a área de relacionamento, isso se estende, lá vocês vão ver casos de relacionamento, lá vocês vão ver casos de trauma relacionado ao abuso sexual, vocês vão ver casos de problema de família, de pai, mãe, filhos, enfim, casos voltados para a área profissional. É muito interessante, né? E a gente precisa pensar em como que isso afeta, porque se a minha neurolinguagem ela está sendo trabalhada aqui no campo profissional, que é o que eu estou propondo aqui, né? Eu tenho que entender que ela não foi formatada aqui no campo profissional, né? Então, uma coisa que o Auron defende bastante é que sim, isso tá desembocando aqui na sua atividade profissional, mas ela não nasceu aqui, ela nasceu lá
no teu campo familiar, que é a primeira experiência que você tem, entende? E talvez a sua linguagem esteja denunciando, por exemplo, crenças familiares que sejam sabotadoras e limitantes, tá? E a gente consegue perceber isso e os acordos que existem por trás da propagação, né, dessas crenças, entende? Porque eu preciso sim me manter parte dessa família. Se eu preciso me manter parte dessa família para eu saber de onde eu vim, né, eu vou trazendo todo esse emaranhado que há de lá de trás e venho honrando esse emaranhado que vem de lá de trás, inclusive na forma como eu me comunico com o mundo, tá bom? Não sei se isso tá ficando muito abstrato para vocês, porque psicologia é um trem que é abstrato mesmo, vocês têm que acostumar, faz um efeito da porra. Mas é uma linguagem que é nova, eu sei, para muita gente, porque realmente não tem assim muita... Tem objetividade. Mas antes da gente entrar na objetividade, eu preciso entrar no subjetivo. Daí o subjetivo está falando exatamente desse universo interno que interpreta a vida, as informações, decodifica isso e passa a agir com isso, né? Então eu tô falando coisas para vocês e a gente tá vendo o Rodrigo, a gente tá vendo a Cláudia aqui. O Rodrigo tá interpretando de um jeito, com base na estrutura interna que ele já tem, nas sinapses que ele tá acostumado a fazer, e a Cláudia tá interpretando de outro com base no universo interno dela, tá bom? Quando é que eu sei que eu tô sendo afetada por um conhecimento novo e que eu tô começando a processar ele de um jeito diferente? O meu cérebro, né, e as sinapses neurais minhas vão gastar mais energia. Sabe quando você tá se sentindo exausta e querendo sair de alguma palestra, ou de alguma aula, ou de alguma situação, porque aquilo tá te cansando, e aí você começa a sentir sono, e aí você começa a entrar num processo de resistência? Alguém aqui já passou isso? Alguém aqui já passou isso? Manda um coração para eu saber que alguém aqui já passou isso. Isso significa que o teu cérebro tá usando mais energia do que o de costume para processar aquelas informações. Por mais que você saia desse evento sem entender bulhufas do que foi dito, eu sugiro para vocês como exercício que vocês fiquem, entendeu? Porque isso é um exercício para o seu cérebro, tá? O seu cérebro está começando a criar novos caminhos de interpretação de mundo, tá bom? Não importa se você vai assimilar aquele conhecimento ou não, vai pôr em prática ou não aquele conhecimento. O que importa é que aquela informação tá fazendo você expandir a sua consciência, entendeu? E aí, quando a gente tá falando de expansão de consciência nesse sentido, não é nada místico. Olha que interessante que é. Tá fazendo você expandir o quê? A sua capacidade de processamento de dados. Está criando novos caminhos de interpretação, está criando novas sinapses, tá bom? E aí, ele vai desprender energia física para fazer isso, tá bom? Quando você entra num movimento de desprender energia física de alguma parte do seu corpo que você não está acostumado, porque uma coisa é você ter se habituado a desprender energia física motora. O que acontece com você quando você está começando a fazer exercício? A gente quer fazer exercício no começo? A gente não quer. Se a gente entra no processo de fazer exercício, a gente se mantém no movimento, porque o movimento de inércia fala disso. Um corpo parado permanece parado e um corpo em movimento permanece em movimento. Esse que é o princípio da inércia, tá bom? Se a gente acostuma, a gente começa a querer. Tá bom, fui lá para as férias de final de ano, fiquei 15 dias sem fazer exercício depois de fazer o ano inteiro. Quando você vai fazer o primeiro movimento, você quer de novo? Você não quer de novo. E aí, o que acontece? Como você não quer, como seu corpo voltou para a inércia do não movimento, até você alcançar a inércia do movimento, existe um gasto energético, entendeu? Maior. Como você precisa fazer isso e o seu corpo se protege de tudo aquilo, porque existe um mecanismo de defesa da gente, o que acontece? Você não fica super empolgado. Vai emoção para o movimento? Não vai. Entendeu? Na verdade, é retirar a emoção, tesão, a vontade de fazer, a motivação de fazer do movimento, entende?
E aí, para retirar mais ainda essa motivação, essa vontade de fazer do movimento, começam a vir coisas na sua cabeça que justifiquem a não ação, por exemplo, entende? Então começa a vir que você tem que fazer tal atividade, e aí você de repente mandou uma mensagem para alguém e o papo ficou bom, você estendeu o papo sabendo que não precisava estender, né? Várias outras coisas vão surgindo, entende? Porque tanto a mobilização emocional quanto a mobilização mental se direcionam para aquele movimento de inércia, né? Que pode ser então o movimento de inércia ativo ou passivo, do movimento, da movimentação, da não movimentação. Acontece que quando a gente já está acostumado com o universo motor do exercício físico, a gente já sabe atravessar esse processo de resistência, mas todo mundo passa por ele. Mesmo o meu personal, ele falou isso pra mim, ele ficou acho que uns 10 dias parado. Primeiro, segundo, terceiro dia é uma bosta, depois que voltou aí vai, entendeu? Então por mais que a gente esteja acostumado a fazer, quando a gente entra na inércia da não ação, voltar para a ação é difícil porque a gente enfrenta vários mecanismos de defesa emocional, mental e motor que tentam manter a gente no não movimento, tá bom? Da mesma forma acontece com o cérebro. Quando você entra num nível de informação que parece complexo demais para você, o que você começa a interpretar é chato, não serve, não quero. Aí tua mente começa a ir, sei lá, vai pensar na avó, vai pensar no que você tem que fazer, começa a justificar por que eu saio desse estímulo, por que eu deveria sair desse estímulo, entende? Se eu, no entanto, começo a ter consciência de que isso é um movimento da mente, que isso é um movimento das emoções, isso é um movimento do corpo, eu consigo falar, tá bom, eu consigo me posicionar num jeito em que eu estou assistindo tudo isso e eu deixo essas coisas passarem, entende? E fico assistindo esses movimentos, mas não saio do estímulo. Não saio do estímulo do livro, não saio do estímulo do documentário, não saio do estímulo da aula, não saio do estímulo de uma live, não saio do estímulo de uma palestra, entende? E dessa forma eu vou então dando possibilidade para minha mente realmente expandir, né? Porque eu vou criando novas sinapses, eu vou criando novos neurônios, eu vou criando novas competências mentais e cognitivas, né?